Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Maratona Entendendo o Idioma do Amor. Uma série de aulas especiais que nós preparamos para que você tenha muito mais comunicação eficaz dentro do seu casamento. Eu sou Rafaela Fineza, sou psicóloga de casais, sou casada há 14 anos e mãe de 3 filhos. Eu sou especializada em terapia cognitivo-comportamental e também com formação em terapia de casal. Bom, para quem ficar aqui até o final dessa maratona, dessas aulas especiais, vai conseguir diminuir as discussões no seu casamento. E aí você pode estar aí se perguntando, né, vivendo tantas dificuldades no seu dia a dia e pode estar pensando assim, mas Rafa, isso é possível mesmo? Como isso pode ser possível? Eu não acredito que isso seja possível, porque eu já tentei tantas vezes e eu não consegui acabar com as discussões do meu casamento. E aí eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Eu imagino que isso esteja passando na sua cabeça, inclusive eu mesma, se estivesse recebendo uma promessa dessa de algum trabalho, de alguma aula, de que realmente as discussões do meu casamento iam acabar, eu também talvez não acreditaria. Para você saber que isto é real, eu vou trazer aqui alguns depoimentos de pessoas que foram acompanhadas pelo meu trabalho e como que a vida delas mudou. Agora que você viu o depoimento de várias pessoas que eu acompanhei e o como eu pude ajudá-las a transformar a vida delas, através do meu método, eu quero agora que você conheça a minha história. Então, para quem não me conhece, eu sou Rafaela Fineza, eu tenho 14 anos de casado, 3 filhos, Nicolas, Murilo e Giovana, sou casada com Adonai, tenho 14 anos de casado e 15 anos juntos. E eu tenho mais de 5 anos de experiência dentro da área de terapia de casais. Eu sempre amei filmes românticos e também sempre fui muito romântica. Bom, mas não era só isso, né? Não era só o fato de eu ser romântica. Eu também tenho uma crença muito profunda e verdadeira de que o casamento, ele é a base para nossa vida adulta. Então é isso, apesar de eu ser romântica e ter uma crença muito profunda e verdadeira em relação ao casamento, da importância dele em relação ao ser humano, né, fazendo parte da vida do ser humano, também teve 2 aspectos que influenciaram drasticamente a minha escolha para trabalhar com terapia de casais. O primeiro motivo, o primeiro aspecto que me influenciou a trabalhar, a escolher o trabalho com terapia de casais, foi o casamento disfuncional dos meus pais. Eu cresci ouvindo eles falando que depois de cada discussão, eles iam procurar um advogado para fazer a separação, fazer o processo de divórcio. Eu lembro de, às vezes, eu dormir apreensiva, lembro de, às vezes, dormir pensando assim, será mesmo que amanhã de manhã eles vão procurar um advogado? Será que eles vão se separar? Será que eles vão se divorciar realmente? Né? E eu vou ficar distante do meu pai, eu não vou poder ver ele. E eu ficava apreensiva e quando chegava no outro dia eles não chamavam advogado e aquilo passava, daí a pouco eles ficavam bem e eu também podia respirar mais levemente, né? Porque eu sabia que eles iam continuar. Mas o que é que eu entendo disso? Que eles falavam que ia procurar um advogado e nunca procuraram, mas também não procuraram pela terapia. E aí, como eles não procuraram um advogado, mas também não procuraram a terapia, eles foram se desfinhando até que não havia mais relacionamento, até que não havia mais amor. Eles tinham criado uma barreira tão grande entre eles, quase impossível reatar novamente depois de tudo construído e tudo vivido antes disso, né? Bom, o segundo aspecto que me influenciou a trabalhar com terapia de casais foi o meu casamento, as dificuldades que eu vivi dentro dos primeiros anos de casamento.
Nós tivemos muitas dificuldades por uma questão de incompatibilidade de gênio. Ou seja, ele tem uma personalidade extremamente forte no sentido de neuroticismo, que é ter aquela habilidade de ter uma visão mais negativa diante da vida, né? E eu já sou uma pessoa extrovertida, com alto nível nesse traço de extroversão. Então, os nossos problemas eram basicamente de incompatibilidade na questão dos nossos traços de personalidade. Ele sempre muito instável emocionalmente, no sentido de ficar nervoso, às vezes, com raiva, e eu no formato de extroversão, né, que é um traço do Big Five que a gente mais conhece pelo senso comum, né? A pessoa é muito extrovertida, a pessoa é muito introvertida. Então isso trouxe de alguma forma um impacto pra gente, porque enquanto ele queria ficar em casa, eu queria sair. Enquanto eu queria estar com os amigos, ele queria sair só nós dois. Então, nossas diferenças de personalidade nos trouxe muitos conflitos, nos trouxe muitas dificuldades. Exatamente por eu, às vezes, querer estar com pessoas e ele querer estar sozinho. Por eu querer sair e ele querer ficar em casa. Por ele ser mais nervoso e eu ser uma pessoa mais calma. Então, toda essa incompatibilidade, ela é muito comum de que os noivos ou os casados, né, já recentes, recém-casados, intensifiquem a necessidade de entender, de compreender como as coisas acontecem, como os esquemas acontecem entre vocês. A verdade é que eu queria ter, a única coisa que eu queria é ter um casamento feliz, né? E poder dizer e perguntar para Adonai tudo que eu queria perguntar, tudo que dizer para ele, tudo que eu sentia, só que eu não conseguia. Eu tinha muita dificuldade não de dizer o que eu sentia, mas na forma como eu dizia. Às vezes eu falava de forma áspera, às vezes eu falava de uma forma mais agressiva e isso não me trazia respostas, muito pelo contrário, me trazia mais problemas, mais dificuldades. E aí até que um dia uma pessoa que estava me aconselhando, ele disse assim, olha, a sua dificuldade de hoje pode ser o seu propósito de amanhã. Bom, e depois de um certo tempo tentando, eu finalmente consegui entender e compreender como que funcionaria melhor se a minha comunicação melhorasse. E ela melhorou. E hoje tudo isso faz muito sentido para mim e eu não me vejo mais fazendo uma outra coisa, a não ser ajudando os casais a encontrarem o conhecimento e a saída das discussões no casamento. Né? É levar para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu apliquei na minha vida, na minha relação conjugal. E se deu certo para mim, pode dar certo para você também. Eu sei que da mesma forma que eu consegui vencer essas diferenças, qualquer outra pessoa também consegue. Eu sei, né, que a internet está sempre bombardeando, né, está cheia de pessoas que de alguma forma elas acham que elas sabem ensinar algo, mas na verdade não são. Mas definitivamente essa pessoa não sou eu. Bom, eu só queria acabar com as discussões dentro do meu casamento e viver uma tranquilidade, viver uma leveza dentro da relação. Acessar o coração do meu cônjuge. É tudo que eu queria. Porque não só acessar a mente dele, mas acessar o coração também. Porque eu preciso acionar as emoções dele. Para que eu possa entender o que se passa dentro dele e vice-versa, né? E porque na verdade existe algo, né, que é uma realidade. Falar é muito fácil, mas falar o idioma do amor, aí já é diferente. Porque falar até papagaio fala, mas falar e saber falar aquele idioma é crucial para você ter uma vida a dois de satisfação. Então, eu vou compartilhar com vocês 3 erros que nós cometemos e às vezes a gente não percebe, a gente nem imagina o quanto que eles podem ser nocivos para a nossa relação a dois. Eu vou apresentar 3 erros de comunicação ou de desventura ali do casal para que vocês não caiam mais nesse erro e que vocês possam parar imediatamente caso vocês estejam cometendo eles. O primeiro erro é a evitação. Quantas vezes a gente vai conversar ou o outro faz algo que nos desagrada e aí a gente simplesmente começa a evitar. Se afasta, fica bicuda, fica com a cara amarrada e aí o outro tá ali esperando e fala, tá, o que aconteceu? Por que você tá desse jeito? O que foi que eu fiz? Ou o que foi que eu não fiz, né? E a esposa fala assim, nada não aconteceu nada não, deixa pra lá, me deixa quieta.
E aí vai evitando o outro. Passam-se 2 dias, 3 dias, o outro está sendo evitado. De repente, começa a ser construído um muro para o seu cônjuge. E aí vocês vão ficar divididos de um lado e para o outro. Porque é isso que a evitação faz. Quanto mais eu evito, mais aproximação eu tenho, mais intimidade eu tenho, mais formas de conversar com aquela pessoa eu tenho. Por isso, se a gente tem realmente o desejo de ter uma amizade profunda ou de então realmente casar e passar a maior parte do tempo com a sua esposa, então faça isso logo, porque é no casamento que a gente precisa passar esse tempo junto. E a evitação, ela faz exatamente o contrário, ela faz com que a gente se perca na televisão, a gente se perca com outros afazeres, mas estamos emburrados, evitando e nós não abrimos mão disso. Não é assim que funciona? Porque eu lembro de ter uma vizinha que ela falava que não, ele que me chateou, ele que vai ter que pedir perdão, porque eu não vou pedir perdão não, eu não vou liberar perdão se ele não vier, porque é ele que é o interessado em me ter, em me abraçar. E aí, se esse outro tivesse pensado assim, quer saber, eu não vou procurar ela não, ela que se vire para me procurar, porque foi ela que começou a falar umas palavras duras lá. E aí, se os dois começam a evitar, aí o caos está armado, o circo está armado dentro dessa casa, o baú fedorento está aberto, né? E aí vem aquele mau cheiro de anos e anos que vocês não conversaram sobre assuntos importantes, situações importantes, como, por exemplo, o filho sair da cidade para morar fora. São tantas coisas que precisam ser conversadas entre o marido e a esposa. E a evitação, ela pode trazer um prejuízo muito grande nesse sentido, porque ela vai afastando vocês. E quanto mais longe, menos falta a gente sente. Os primeiros dias são muito difíceis, mas depois você vai acostumando. E quando o outro chega em casa é até estranho, né? Se você for pensar numa viagem de uma semana, de 15 dias ou 20 dias. Então a gente precisa ter muito esse cuidado. Não use desse erro para atingir o seu cônjuge, para acessar o seu cônjuge. Evitação nunca acessou o coração de ninguém. Muito pelo contrário, gerou um ódio, uma raiva muito grande em relação à pessoa por alguma coisa que ela faça. Então, se você está tomado de raiva, se você está chateado, não fique bicudo ou bicuda. Vá lá e resolva. Fala do que você sente, do que você pensa. Essa é a verdadeira comunicação eficaz. É aquela que não tem a evitação. A evitação, que a gente poderia chamar até de indiferença, tem um autor que ele fala que o contrário de amor não é, o contrário de ódio não é amor. O contrário de ódio é indiferença. Então, o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. Porque o ódio, muitas vezes, ele vai vir de pessoas de fora. Pessoas que nem têm tanto contato, nem têm tanta aproximação, nem tanta intimidade com a gente. O segundo grande erro, gente, é a resignação. Quando você resigna, ou seja, você deixa pra lá, você está criando um baú muito grande dentro da sua casa de problemas. É como se vocês fossem colecionadores de problemas. E o resignar, o que é o resignar? É você deixar pra lá, você não tem mais esperança, você não tem mais força para lutar por aquilo. Isso acontece com muitas mulheres que às vezes, eu cansei de esperar que meu marido mudasse, eu cansei de esperar que ele tomasse outras atitudes, já tem 20 anos que eu espero isso dele e nada, né? Então, por quê? Por que a gente vai jogar 20 anos de relacionamento no lixo só porque agora a gente não consegue se entender? Não! Buscar conhecimento para isso, para que você não venha resignar, para que você não perca todas as esperanças. Resignação nada mais é que você deixar para lá, você deixar a vida levar, o tempo resolver. E o tempo, eu sei que ele é muito importante e ele tem, é claro, a sua ajuda ali no processo da gente desconstruir algo para construir outra coisa. Se você resigna, se você fica resignando, isso é sinal de que as suas esperanças estão assim, por um triz. Se ainda resta um pouquinho de esperança, é isso aqui. Então, quando você fala assim, resignar, deixar pra lá. Tipo, deixar isso pra lá. Não tem jeito mesmo, a desesperança. Não tem solução mesmo. Deixa ela fazer do jeito que ela quer, porque se eu falar alguma coisa, ela vai ficar chateada, vai ficar pior pra todos nós da casa. Então, quando você entende que resignação é algo também, um erro muito grande, você para de fazer isso, Você para de resignar.
E o terceiro grande erro, gente, é o ataque. Você já se pegou atacando o outro? Você já se pegou acusando o outro de algo? Porque o que acontece? O ataque, ele é, na verdade, alguém tentando se proteger. Por quê? Porque provavelmente alguém chegou pra ela e fez ameaças, xingou ela, xingou a mãe dela, o pai dela, brigou, falou que ela é fraca, alguma coisa assim, ou fraco, que você é fraco. Então, assim, isso são ataques, né? E o ataque, normalmente, ele aguça em nós a necessidade de defesa. Vamos pensar que eu coloco uma arma na sua cabeça e o assaltante fala, mato você se você não me der isso, ou alguma coisa assim. Então, o outro que tá ali, ele tem a necessidade de se defender. Então, se o seu cônjuge te acusa, né, te ataca, você entra no modo necessidade de se defender. E aí você não consegue nem pensar no que deve ser feito naquele momento ali pra você. Né? Você começa a pensar que você tem que se defender, porque o outro está atacando. Se tinha um monte de gente bombardeando a minha casa de pedras, eu preciso criar uma estratégia de defesa para proteger a minha casa e a minha família, porque aquele ataque ele não vai parar, né? Ele vai continuar. Só que eu posso encontrar uma outra forma de me abrigar, eu posso encontrar uma outra forma de fugir. Então, uma coisa básica, quando você recebe muito o outro falando assim, porque você, quando a sua fala tem muito você está atacando. Porque você isso, porque você é assado, porque você não fez isso, porque você fez aquilo. E vive nessa turbulência, né? De quê? De pensar que o ataque pode resolver alguma coisa. E na verdade, o certo é dizer como você se sente. Ao invés de atacar o outro, ficar mostrando para ele, né, criticando o comportamento, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele não consegue fazer, ao invés disso, diga como você se sente diante dessas situações. E aí, ao invés de eles quererem, de alguma forma, se defender, eles vão entrar num processo de te acolher. Ele vai falar, não é bem assim como você pensou, como você imaginava, né? Eu disse isso e isso, mas não tem problema caso você tenha feito. Então, assim, ele vai entrar num processo de acolher e te mostrar que tudo aquilo que você está pensando sobre ataque, né? Não é uma verdade absoluta sobre a vida de vocês, sobre a relação de vocês, tá? Bom, o nosso tempo está acabando e hoje você descobriu um pouquinho do idioma do amor. Bom, você aprendeu 3 falhas que levam todo relacionamento conjugal à desgraçolândia. E eu tenho certeza que você não quer visitar esse país. E na próxima aula você vai aprender sobre a raiz de todos os problemas. Fique ligado aqui no WhatsApp, fique ligado no Instagram, fique ligado no Facebook, no YouTube, aonde for. Mas assista. E se você que está aqui comigo está comprometido em ter um casamento saudável e feliz, sem discussões, então se inscreva nos meus canais, se inscreva no YouTube, no Facebook, no Instagram, se inscreva, esteja ali comigo, fazendo parte dessa comunidade que tem a intenção, que tem o propósito de alcançar, né, de salvar de alguma forma os casamentos ao redor do mundo, porque é isso que é o desejo, né? Essa é a vontade, esse é o propósito. Então é isso. Esteja sempre presente lá nos stories, esteja no grupo, você vai receber os links das aulas por lá. E a gente se encontra na aula 2 na quarta-feira, tá? Beijos!